Começa falando de sentimentos. Todo mundo já sentiu medo alguma vez, né? O medo de alguma coisa. E na infância, os medos são mais simples até. A gente tem medo do escuro, a gente tem medo de trovão, tem medo do bicho-papão. Eu me lembro que quando eu era pequenininha, dormindo, eu olhava para as roupas, às vezes penduradas, fora de lugar, eu via um monstro em todas aquelas roupas. Não sei se isso acontecia com vocês também. Mas a gente vai crescendo. Alguns medos vão embora, mas outros ficam. E ainda outros podem surgir, como o medo de ser contaminado, o medo de perder o emprego, o medo de perder aquela pessoa querida na pandemia, por exemplo. Mas vale a pena a gente refletir sobre a função do medo, o que a gente pode aprender com esse sentimento, quando é que a gente deve enfrentá-lo. E para isso, a gente vai conversar com uma especialista que é maravilhosa. Ela tem feito diferença na vida de muita gente e ela é especialista em autoconhecimento, Renata Fornari. Seja muito bem-vinda, Rê. Ai, que vontade de dar um abração apertado. Você tirou, eu tava pra te falar isso quando você falava, que vontade de dar um abraço. Não dá vontade? Quem sabe já a gente já pode. Ai, tudo bem, a gente vai segurar essa vontade. A hora que a gente puder abraçar, a gente vai abraçar tanto. Tudo que não pôde esses meses todos, né, Clau? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Falei de você anteontem, falamos um tempo. Eu fiz uma nova amiga que é uma venezuelana, ela veio refugiada da Venezuela e ela estava falando de você, que ela tá doida para fazer o seu curso e tal. Ela até me mostrou um e-mail que ela recebeu, teu, que o curso ainda não aconteceu, mas vai acontecer, não é isso? Isso, na verdade, talvez ela esteja falando de um que ia acontecer agora em julho. Isso. E agora a gente tá na boca do gol para tomar vacina. Eu falei, gente, vamos esperar um pouquinho e a gente faz um pouquinho mais pra frente? Então pode ser que seja esse. Então a gente vai fazer no fim de setembro. Ai, aí eu vou também. Eba! Eu já tô sabendo. O seu curso é o quê? Final de semana? Não, esse curso, que é a formação para trabalhar com o método da Louise Hay, é uma semana toda. É uma formação, mas também é um mergulho profundo no seu processo de autoconhecimento. Esse é maravilhoso, mas aí eu tenho que tirar férias para isso. Você tem então que não vai dar para ir em setembro, mas quando tiver o do final de semana eu vou. A do final de semana vai ter em 2022. Então é nesse Então vai dar para você se programar com bastante calma. Tá joia. Bom, Renata falou da Louise Hay, na verdade, talvez você conheça. Eu tenho o hábito de fazer meditação guiada com a Louise Hay, que é a coisa mais maravilhosa. E a Renata, ela é representante desse método aqui no Brasil, né, Rê? Isso, exatamente. E aí você tem ensinado a gente a se conhecer melhor e a lidar com as nossas emoções de forma muito especial. E hoje a gente escolheu falar sobre o medo, que é uma emoção que às vezes dá medo. Exatamente. É? A gente às vezes tem medo de sentir medo. O medo do medo, né? E a gente entra dentro de um círculo vicioso. Clau, eu tava vendo você fazer a introdução, né? E aí na hora eu pensei, gente, ela já falou tudo, eu não preciso nem ir lá. Ah, precisa. Quando eu você... aprendo contigo. Linda, quando você falou assim, pra mim, o antídoto pro medo é a fé. Você falou exatamente com essas palavras, não foi? Foi. E é exatamente isso que a Louise Hay nos ensinou. Então vamos lá, vamos começar do começo. Deus, a inteligência que criou tudo isso daqui, nos criou com essas emoções. Você acredita que Deus sabe o que faz, Clau? Com certeza. Ele sabe o que faz. E ele nos criou com emoções que a gente considera negativas, porque elas são importantes. Primeiro para nos proteger e depois para a gente evoluir. A gente está aqui para evoluir, né? Para nos tornarmos cada vez melhores, aprendermos com as nossas lições, né? O medo é uma emoção tão natural quanto a felicidade, quanto a paz, quanto a empolgação, quanto qualquer outra, quanto a raiva, quanto a tristeza. Essas emoções, elas são normais. Só que existem dois medos diferentes. Existe o medo de situações concretas. Então, eu vou pegar o exemplo que você deu aqui também. Eu tenho medo de me contaminar. Esse é um medo que nos protege e que nos ajuda a tomar providências para evitar o risco. Então, como eu tenho um medo, esse é um medo positivo, de me contaminar, eu vou tomar as providências que estão sob o meu controle para eu me proteger. Isso não é excelente? Perfeito. Isso é excelente. Agora, existe o medo de situações imaginárias. E aí que mora o problema. Porque Deus também nos deu livre-arbítrio. Nesse livre-arbítrio, a gente pode escolher os nossos pensamentos. Eu posso escolher o que eu quero pensar, né? Então, existem os medos que a maioria dos nossos medos que nos causam os maiores problemas são os medos de situações imaginárias, que esse sim tem algo que eu posso fazer e que depende de mim. Faz sentido? Faz todo sentido.
E eu espero que esteja fazendo sentido para você em casa também. Mas para a gente ajudar a quem está em casa e de repente se perde um pouquinho nesse imaginário, vamos trazer para o concreto para tentar exemplificar aí para a turma. Tem o passo a passo, tem exercício prático, então vamos lá. Vamos. Exercício prático eu vou deixar pra gente falar no final. Show. Tá? Qual que é o primeiro passo pra gente lidar? E isso vale, Clau, pra todas as emoções negativas, tá? Então, do medo. Qual que é o primeiro passo? Eu assumir e aceitar que eu tô sentindo medo. Então, isso acontece muito com o público masculino, né? Ah, imagina, eu sou forte, eu sou valente, eu sou corajoso, eu não tô sentindo medo. Quando eu entro em negação, quando eu luto contra, ai meu Deus, não, eu não posso sentir medo, eu não quero sentir isso. Eu luto contra, eu entro em negação, eu finjo que não existe, eu dei ração, entre aspas, para o medo aumentar. Quando eu aceito que eu tô com medo, só o fato de eu aceitar, é verdade, nesse momento eu tô sentindo medo. Puxa, do que será que eu tô com medo? Pronto, eu aceitei, eu acolhi o medo, ele automaticamente diminuiu de tamanho. Então esse é sempre o primeiro passo. E aí o segundo é tentar entender do que, porque às vezes a gente tem medos, angústias, você falou agora há pouco, perfeito, medo do medo, e a gente já nem sabe mais do que a gente está com medo. Então quando a gente tenta ter clareza a respeito disso, fica mais fácil dele ir embora. Puxa, eu tô com medo do quê? Ah, eu tô com medo de me contaminar? Ótimo, então quais são as providências que eu posso tomar sobre isso? Ou, vou usar outro exemplo que você deu aqui, eu tô com medo de perder o emprego. Tudo bem, esse medo faz sentido? Eu tenho tido indícios de que eu corro um risco ou eu tô criando situações imaginárias na minha cabeça. A partir do momento que eu aceitei, eu acolhi e eu tive clareza sobre que medo é esse, Clau, ele automaticamente, ele era um monstro, ele virou um gatinho. Ele já diminuiu de tamanho. E aí a gente vai para os próximos passos, que é agradecer e conversar com medo. Meio estranho isso, né? Como agradecer. Agradecer. Conversar com medo, parece meio louco, mas funciona. Medo, obrigada, gratidão por você estar aqui tentando me proteger, porque essa é a função do medo. Essa emoção instintiva ela foi criada, né, por Deus para nos proteger. Então agradeça, medo, eu te agradeço por você estar aqui tentando me proteger. Mas, e aí você racionaliza. Vamos pegar o exemplo do medo de perder o emprego. Mas eu sinto que as pessoas onde eu trabalho estão satisfeitas com o meu trabalho, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho me sentido cada vez mais capaz, preparada. Entende? Eu tenho dado o meu melhor e vou dar o meu melhor cada vez mais. Exatamente. E eu tenho até um plano B. Exato. Eu sei que tudo sempre acontece para o meu bem maior, então se nesse lugar não for o meu caminho, também outras oportunidades estão à minha espera. Eu confio. Então, primeiro, aceitar, depois identificar, agradecer e conversar. Maravilhoso. Escreve aí num papel, que eu vou voltar já com uma outra possibilidade, tá bom? Pra gente continuar aqui o nosso trabalho, porque eu tô achando o máximo, porque o que a gente tá fazendo, gente, às vezes anos de terapia, viu? Então, aproveita essa oportunidade aqui com a Fornari. Eu volto em 2 minutos. Tá ótimo. Você aqui comigo, tá com medo de ficar doente? Então, vamos agradecer, porque o medo tá te sinalizando que você precisa se cuidar mais, não é? Já. Vamos lá. Sabe, Rê, que eu tenho ajudado as pessoas a se comunicarem melhor, tenho falado bastante de comunicação, Eu tenho visto né? no seu Instagram. E eu tenho... Ai, que bom, eu fico feliz. Eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que falam pra mim que tem medo de falar em público. E tem muita gente que tem um medo gigante mesmo de falar em público. E tem até uma pesquisa que diz que é um dos maiores medos que o ser humano tem. Eu nem imaginava muito isso. Frequente. E aí, como é que faz pra lidar com esse medo? Excelente pergunta. Esse medo, Clau, na maioria das vezes está relacionado com medo do julgamento do outro. Porque se eu estou falando em público, eu tenho algumas pessoas, pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo grande, mas eu tenho mais de uma, né? Eu tenho algumas pessoas ali me olhando, me ouvindo. E aí a gente começa com esse medo do julgamento do outro. Você sabe por que a gente tem esse medo? A maioria das pessoas, né? Não é todo mundo que tem, mas a maioria tem, porque lá atrás, na nossa infância, muitos de nós fomos condicionados a sempre pensar como que eu atendo a expectativa do outro. Então não é assim, eu posso ser como eu sou naturalmente, como é a minha natureza. Não,
como que eu atendo a expectativa do papai, da mamãe, da tia da escola. Ai, olha, esse aluno aqui da escola, esse amiguinho aqui é o que tá ganhando atenção, é o que tá ganhando parabéns. Eu tenho que ser como ele. A gente começa a aprender essas coisas. Não porque os adultos à nossa volta são maus, mas porque a gente acaba sendo exposto a situações de comparação e a gente acaba entendendo de alguma forma de que a gente não é bom o suficiente. De novo, não acontece com 100% das pessoas, mas acontece com a maioria. E aí, muitos crescem com essa fobia quase de falar em público, muitas vezes relacionada a esse medo do como os outros vão interpretar, quer dizer, o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. E aí, Cláudia, o que eu falo, quando as pessoas me procuram com esse medo, o que eu falo é impossível, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É impossível a gente agradar 100% das pessoas. E o que as pessoas acham da gente não tem nada a ver com a gente, tem a ver com quem elas são, né? Então, quando a gente entender que tá tudo bem a gente não agradar todo mundo, algumas pessoas vão ter afinidade com a nossa energia e vão se conectar, outras não vão ter afinidade, isso faz parte da vida, né? E a minha luz brilha quando eu me permito ser quem eu vim ser nessa existência. Nós somos todos diferentes. Viemos, né, fomos criados para sermos completamente diferentes. E quanto mais eu me permito ser eu mesma, do meu jeitinho. Algumas pessoas falam mais alto, outras falam mais baixo, outras gesticulam mais, outras menos, outras sorriem mais, outras menos. Não tem melhor ou pior, tem quem eu vim ser. Mas quando eu me permito ser quem eu vim ser, naturalmente a minha luz brilha e naturalmente eu reduzo esse medo. Agora, tem exercício prático para ajudar. Não só o medo de falar em público, mas qualquer tipo de medo. Aquele medo que eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso superar agora. Então, vamos supor que eu tivesse esse medo. Aí eu tô ali atrás com a sua equipe, que aliás é maravilhosa, esperando, né? E aí eu começo a sentir, ai meu Deus, que medo, eu vou estar na frente da Cláudia, na frente da câmera. Tem ferramenta prática, posso ensinar? Claro, tô aqui, ó. Já tá querendo, me Quero fala logo tudo. essa ferramenta prática, que é uma ferramenta trazida pela Louise Hay. Segundos, fecha os olhos, traz para sua telinha mental uma situação que te traz paz, uma cena, perdão, que te traz paz. O que pode ser? As ondas do mar, o nascer do sol, o pôr do sol, um jardim florido, o sorriso de uma criança, enfim. O que quer que te traga essa sensação de paz, tá? Com essa cena, e aí, enquanto isso, faz 3 respirações fundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Ó, você já fez direitinho. Olho fechado, traz uma cena que te traz paz, inspira pelo nariz, expira pela boca. E aí você vai trabalhar com a seguinte afirmação: eu escolho soltar todo o medo. Eu sei que a vida ou Deus me ama, me guia e me protege aonde quer que eu esteja e aonde quer que eu vá. Pronto, abre os olhos, você já está diferente. Então, é um exercício prático para lidar com esses medos, como falar em público, eu vou participar de uma reunião, eu tô com medo, eu tô nervosa, né? Em que eu preciso ter ali algo para me ajudar, que seja rápido, que funcione. Então, esse é um exercício prático, rápido e que funciona. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai dissolvendo esse hábito que a gente tem de se assustar. Maravilha. Dá tempo da gente trabalhar outros medos? Eu vou ali primeiro e volto. Fico te esperando. Tem tanto medo que eu queria que a gente falasse, medo de dirigir, o medo de perder um ente querido. Tem muita gente que está na pandemia, em casa, está se protegendo, mas fica assim, na nóia, achando que vai perder alguém que está indo e vindo do trabalho. Vamos falar sobre isso também? Vamos sim. Segura aí, gente. E você, qual que é o seu medo? Tem mulheres que têm um medo que, aos olhos de outras, é um medo bobo, mas medo é medo, né? E algumas têm medo de envelhecer, tem medo de se olhar no espelho e não se gostar. Esse medo também te ajuda, também é amigo. O que é que você vai fazer? Buscar produtos bons. Agradeço, Lelê. Rê, vamos lá, qual medo que você escolhe pra gente falar agora? A gente pode falar, se tiver tempo, a gente pode falar dos 2 que você mencionou. Vamos. Então, você mencionou dirigir e perder pessoas queridas, né? Então, vamos lá. O medo de dirigir, não sei se você já ouviu falar, mas ele está relacionado às pessoas que têm muito medo de dirigir. A maioria das vezes são pessoas que têm medo de dirigir a própria vida. Elas não se sentem no controle da própria vida, elas se sentem no banco do passageiro na própria vida. Tem alguém tomando as rédeas
Gente, Tem alguém que tomando interessante. decisões. Nossa, você sabe que isso, agora me lembrei de uma situação que eu vivi com uma pessoa muito amada, que durante um tempo estava com medo de dirigir e de repente, uma hora para outra, perdeu o medo. Mas era exatamente isso, uma fase que ela não estava dirigindo a própria vida. Exatamente. Então você Olha. percebe que no momento que a pessoa se sente, não, imagina, tá tranquila, eu sento, eu pego na direção, eu dirijo, ela saiu daquele contexto de eu não sei para onde eu vou, os outros decidem por mim, eu não consigo tomar decisões, eu sempre que alguém decida o rumo da minha vida, né? Então sempre teve esse movimento interno emocional. Então, quando a pessoa me procura com o medo de dirigir, eu sempre vou trabalhar com afirmações. Claro que a gente vai trabalhar com as afirmações que são óbvias. Então, eu me sinto em segurança dentro do meu carro, todos os meios de transporte são seguros, a vida ou Deus me guia e me protege aonde quer que eu vá, que são bem óbvios, mas eu sempre trabalho junto com agora eu me sinto cada vez mais no controle da minha vida. É confortável, eu me sinto pronta para tomar as rédeas da minha jornada, da minha existência, eu posso decidir por mim mesma, né? Eu decido os meus projetos, eu decido o meu rumo. Eu me sinto confiante em decidir o meu rumo. A gente trabalha as duas coisas juntas. E as afirmações, Clau, é o carro-chefe, é um dos carros-chefes do método da Louise Hay, porque é a semente que a gente planta no jardim fértil do nosso subconsciente, né? Então, de novo, a semente, ela não se parece com o resultado final. Tá, eu tô afirmando que eu tô me sentindo extremamente confortável em dirigir meu carro, mas na verdade, o que eu sinto agora, nesse momento, eu tô com medo de dirigir. Mas essa é a semente que a gente está plantando e que vai germinar. Assim como uma semente de uma planta, quando eu planto na terra e eu rego e eu cuido, ela vai germinar, né? Então a gente escolhe essas sementes e as afirmações ajudam muito a trabalhar com qualquer que seja. É interessante só a gente lembrar das dicas que a Rê passou antes, porque não é negação, ao contrário. Não é porque você vai repetir que você não tem medo, que você dirige, que é como se você estivesse negando o seu medo. Não, vai fazer primeiro aquele outro processo. Eu reconheço, Isso. eu aceito, tenho clareza do que se trata. sei o que é, e aí converso com ele. Agradeço e converso com ele. Exato. Fiz a ordem errada. Aí depois disso é que a gente vai usar o método da Louise Hay, que é das repetições. A gente faz as afirmações positivas, a gente pode fazer também, na hora que senta na direção para dirigir, esse exercício que eu acabei de explicar que é dela, também de fechar os olhos, trazer uma cena que te traz paz, respirar 3 vezes e repetir. Agora eu solto todo medo, eu escolho usar os meus pensamentos para confiar em Deus, confiar na vida. E eu sei que eu sou guiada e protegida onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Ajuda muito. Só que ajuda muito com a repetição. Não vai adiantar fazer uma vez na vida e largar e abandonar. É a repetição. Quanto de repetição o método propõe pra gente? Até aquilo não ser mais uma questão pra gente. O quanto de repetição for necessária até aquilo não ser mais uma questão pra gente. Então, assim como num jardim, cada planta tem um tempo para florescer, né? Então, se eu plantar uma semente de tomate, eu vou ter um tempo X da natureza até os teus tomateiros. Se for uma semente de, sei lá, qualquer outra coisa, uma planta, uma flor, vai ter um outro tempo, né? Para as coisas que a gente quer trabalhar também. Não é no nosso tempo, é no tempo de quem? De Deus. Nossa, Rê, então, aquelas coisas que a gente fica afirmando, até reclamando. Por exemplo, tem mulher que fica o dia inteiro falando mal do marido. Que ele é isso, que ele é isso, que ele é isso. Para outra, né? Tá tomando cafezinho, daqui a pouco, de tarde, aí vai ficar, é isso, é isso. Ela tá fazendo com que ele fique cada vez pior. Exatamente. E você trouxe um exemplo maravilhoso, que é a afirmação positiva não é pensamento mágico. Não vai adiantar eu fazer uma afirmação positiva de manhã e passar o resto do dia reclamando do oposto daquilo. Então, vou dar esse exemplo do relacionamento é clássico, vou dar um outro que é clássico. Então, eu estou querendo aumentar a minha prosperidade financeira. E eu afirmo, minha renda está sempre aumentando por fontes conhecidas e desconhecidas. Maravilha, eu fiz a minha afirmação. Depois eu passo o resto do dia. Ah, não tem jeito mesmo. Eu nasci para ser pobre, é muito difícil ganhar dinheiro, só as pessoas que têm sorte, ou que roubam, ou que sei lá o quê. E eu começo a reclamar. O que eu estou fazendo com a minha plantação? Eu estou jogando erva daninha no meu jardim. Então eu coloco a semente do tomate.
A plantinha está começando a nascer, você vai lá e despeja um caminhão de erva daninha. Aí a planta não vai crescer. Né? Então, o que você faz o resto do dia importa tanto quanto a afirmação que você está escolhendo trabalhar. Orai e vigiai. Né? Então, é fazer a afirmação e prestar atenção no resto do dia, onde eu estou vibrando no resto do meu dia. Porque isso ou vai colaborar ou vai atrasar todo o processo. Tá vendo só, gente, como, olha, é importante a gente pensar muito naquilo que a gente está escolhendo para alimentar a nossa mente, né? Eu tenho falado muito sobre um versículo que eu amo, por sinal, que é um provérbio que fala, cuide daquilo que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. É isso? É isso. É exatamente isso, perfeito. É isso que a gente pode fala tirar o tempo todo. proveito disso, A gente pode que é o usar ao nosso método, né? favor. A nosso favor. Por quê, Clau? Porque Deus nos deu livre arbítrio. Eu escolho no que eu quero pensar. Eu acordo de manhã e eu escolho se eu quero reclamar pelo que eu ainda não tenho ou se eu quero agradecer. E deixa eu te fazer por uma aquilo que eu pergunta. Indiscreta, mas não vou perguntar de dinheiro, não. Melhorou a sua vida depois que você aprendeu esse método, depois que você começou a usar essas afirmações? Clau, eu brinco que eu sinto que eu vivo uma outra vida, assim, nessa vida. É mesmo? Porque todas as áreas da minha vida. Você sabe que, inclusive, eu era executiva de multinacional. E eu tinha essa crença limitante, que era o único jeito de eu ter uma carreira próspera. E aí eu fui seguir esse caminho e tive uma carreira rápida. Quando eu descobri que a minha missão de vida estava em outro lugar e que eu precisava fazer essa movimentação, eu trabalhei demais com a afirmação. Agora eu escolho acreditar que eu posso trabalhar com aquilo que eu amo e ter um excelente retorno financeiro. E hoje eu vivo essa realidade, em todas as outras áreas da vida também, né? Então, assim, não significa que os desafios não aconteçam. É isso que eu ia te perguntar. Não significa que não tem frustração. Não significa que minha vida é um mar de rosas e ela é cor-de-rosa 100% do tempo. Uma vez perguntaram para a Louise Hay, você pensa positivo 100% do tempo? Ela falou, lógico que não. Mas eu consigo mais ou menos uns 70%, 80% do tempo. A maioria das pessoas é o contrário. Então, 70%, 80% do tempo no negativo. E se os nossos pensamentos dirigem a nossa vida, o que elas estão fazendo com a vida delas? É mesmo. Por que não dá para ser 100% do tempo? Porque nós estamos aqui para evoluir. Então, a gente vive desafios, nós somos humanos. Então, eu tenho uma relação maravilhosa com meu marido, mas ele é humano, eu também. Então, de vez em quando, a gente tem um conflito. Naquele dia que a gente teve um conflito, eu fiquei triste. Aí, ficou triste com o marido, vai falar... Ele é um amor, eu afirmo que ele é uma bênção. Ai, não, tem horas que dá vontade da gente, ó... E aí a gente tem que saber trabalhar as nossas emoções negativas. Então eu me permito sentir raiva, que a última vez que eu vim aqui foi o que a gente conversou sobre sentir a raiva. É importante a gente se permitir sentir raiva e saber lidar com ela para que elas não nos cause problemas. Então eu vou saber lidar com a minha raiva, eu vou tentar entender o que está acontecendo ali naquela dinâmica. Eu vou usar da comunicação não violenta, da comunicação firme, amorosa para pedir para ele, né, o que eu quero, qual a minha necessidade, tentar entender junto o que aconteceu. Agora, não significa que a gente não tenha desafios. Claro que a gente tem. O que muda? A forma como eu lido com esses desafios. E isso muda a vida. Maravilhoso. Isso muda tudo. Ai, Rê, já vou encomendar o próximo assunto. Luísa não pode ser demorado, tem que trazer a Renata rápido, porque a gente Luísa é uma linda. A gente vai crescer muito aqui. Já tô vendo que esse vai ser o ano da nossa virada, tá? Do jeito que teve a virada na vida da Rê Fornari, vai ser a nossa virada. Eu te agradeço Vamos falar muito. sobre aceitação, porque eu tenho percebido que as pessoas estão com muita dificuldade de aceitar o outro como o outro é. Isso. E aí vem um monte de conflito, Isso. até dentro de casa. Dá pra gente falar 1 hora sobre isso. Tá bom. Vamos falar então sobre aceitação. Se não der pra fazer em um programa, a gente faz em mais, tá bom? Combinadíssimo. Deixa eu passar pra vocês, gente, o site da Rê Fornari, pra você ficar por dentro de tudo que ela prepara e sempre com muito carinho e responsabilidade, é refornari.com, refornari.com. E segue no Instagram, Rê Fornari Oficial, Rê Fornari Oficial. Ela é uma daquelas pessoas que eu sempre falo, inspiradoras. E gente inspiradora a gente coloca do lado da gente. Ai, gratidão. Muito obrigada. Em breve, poder te abraçar. Também. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Nosso programa ainda tem muita coisa boa. Mas você vê que a gente começou com tudo de bom? Pois é assim mesmo. A gente escolhe mesmo aquilo que faz sentido pra gente, que possa fazer sentido pra sua vida, que possa agregar valor à sua vida, tá?